Aqui a gente vou fazer a verificação da entrega do arquivo da unidade 2. E também vou verificar aqui as alterações que tinham que ser feitas na unidade 1. Bom, primeiro, na unidade 1, tinha que ter adicionado o pacote da grama, né? Jardinagem. Você já fez isso aqui, certo? Segundo, o campo de unidade ele estava definido diferente do que deveria. Abrindo aqui, a gente pode ver que você arrumou também, certo? A unidade agora está se referindo ao quantitativo do volume do bloco. Os perfis de acesso. Cadê? Work. Os rights. Leitura. Faltou aqui, né? Ainda faltou do custo de componentes. Users. Tem que ser apenas visualização também. Não é porque é escondido. Tá certo. Tá certo. Bom, as alterações foram feitas e tá tudo. Até agora parece que tá tudo conforme o caderno. Os perfis de acesso eles foram diferenciados e os graus de risco eles não tinham sido atribuídos conforme no caderno. Agora a gente vai ter que abrir aqui, confirmar aqui rapidinho. Risco. Janela dupla R grau 2. O túnel ele é grau 3. Porta grau 1, certo? Telhado andar grau 2, telhado pequeno, né? Janela simples 1, certo? E layout grau 3. A jardinagem ela não vai ter grau de risco, exatamente. O jardim, no caso. Indo aqui agora para a estrutura de risco. Vou salvar essa imagem para fazer um comparativo. Seria Project WS Update by Fields. Ok. Ele adiciona o jardim ali no final. Deixa eu fazer uma comparação aqui para ver se alterou alguma coisa. Daniel, Maria, certo? Tudo certo então, tá listado conforme o caderno. Isso, está listado conforme o caderno. Apesar de que o campo de jardim você deve ter adicionado depois de fazer isso, então eu recomendo que você faça a atualização do campo, como eu mostrei ali, justamente para que ele apareça aqui nessa listagem. Mesmo não tendo grau de risco, ele está listado como um pacote de entrega, então seria interessante. Voltando aqui. Bom, esses eram as questões do exercício 1. Também tinha um nome do projeto. Tá aqui. Esse nome aqui
faltou ser alterado. Ele tem que ser conforme o caderno mostra. Deixa eu voltar aqui no arquivo. Bem, aqui. Aqui. O nome do empreendimento deve ser Meu Prédio 2022. Você deve ter pensado que você deve ter. Você queria colocar um nome que você mesmo pensou e tal, mas o caderno recomenda que seja Meu Prédio 2022. Recomendo, e acaba virando lei. Uma necessidade. É para padronizar os arquivos entre os estudantes. Cadê o code? Tá aqui. O code você arrumou para número, certo? Só que aí faltou você aplicar esse mesmo código para os próximos. Aplicar ele para os campos abaixo também, né? Por exemplo, esse aqui seria SPU 4022 005, não sei. E aí você também pode descrever aqui como botar mais uma classificação de sei lá, alguma coisa assim, já que depois a gente vai adicionar marcos, que são, você vai poder diferenciar o código de marcos, de pacote de entrega e de atividade, o que vai detalhar ainda mais o seu trabalho, mas vai ficar muito mais fácil se você tiver que comentar sobre alguma coisa específica depois. O meu código é 2020 SPU 4022 05 Active. Aí o cara vai olhar, bom, Active, eu já sei que é de atividade, então ele vai procurar por uma atividade. 05, ele tá lá no comecinho. E aí ele vai procurar o código, vai encontrar a atividade que se colocou. Vai ficar bem mais fácil de saber do que está se tratando no texto. Mas é uma recomendação, certo? Não se caracteriza como erro. Mas já que você colocou esse código, você tem que aplicar ele agora para os próximos. De cara aqui, eu já consegui perceber uma coisa. Que a utilização dos seus blocos... Cadê? A utilização da nomenclatura dos seus blocos, ela já ficou diferente da sua versão 1. Você tem que prestar atenção que tem que ser padronizado, já que deveria ser uma versão superior da anterior, né? Então, você escolhe se você vai seguir esse termo ou esse e altera e tem que definir o padrão entre os arquivos, certo? Mesma coisa acontece para o code. Deixa eu ver aqui no campo aqui. Você definiu aqui corretamente o code, mas faltou padronizar ele para o resto dos outros campos, dos outros blocos. Certo? Mudança do nome, então, já foi citado. O livro ele pede pra gente, o caderno ele pede pra gente criar um modo 010, mas eu percebi aqui que tem um modo 026. E quando eu fui ler aqui, eu percebi que ele pede pra gente renomear e adicionar o campo. Então não há necessidade de cobrar o modo 010, mas acredito que você tenha criado ele e depois tenha renomeado. Duração. Sim, eu percebi aqui uma coisa. As suas atividades elas não estão seguindo a definição do caderno de duração. Você colocou aqui a duração, certo? Seguindo o anexo, por exemplo, tipo bloco G. Vamos ver aqui. Bloco G, ele tem uma duração... Opa, estou na tabela errada, é de baixo. Bloco G, ele tem uma duração de 10, mas um lag de 5 dias. Então, aqui você colocou a duração de 5, mas eu percebi que você não adicionou nenhum lag. Então, tem que ajustar isso. Basta você vir aqui no terceiro link da aba, terceira aba de link, definir o tipo de lag, no caso aqui a gente está trabalhando com dia, e adicionar o valor dele.
depois aplica, certo? Aqui a atividade está de 5 a 14. Quando a gente manda processar novamente, a gente já percebe de cara que ela alterou aqui, ó. Agora ela está indo de 12 a 21. Mas isso é conforme a necessidade do projeto. Não é uma coisa que você está querendo que seja assim. É uma necessidade, ou seja, uma restrição. Ele diz que vai ser desse jeito. Então, por isso que nós colocamos nós temos que definir isso, cadastrar essa informação, certo? Então, estou vendo aí que faltou você definir o lag para as atividades conforme o caderno. Então, ficar atento. É uma correção a ser feita para a próxima correção. Outra coisa, vou usar esse campo aqui de RAID para verificar se existe alguma atividade sem predecessora. Igual a 0, atividades, isso. Então, chegando aqui, nós temos uma atividade que ela está sem predecessora. O que isso quer dizer? Já que ela não é o marco inicial, que é o único que permite que não exista predecessora, todas as outras elas devem possuir predecessora, seja o marco de início do projeto, aqui você colocou o início do trabalho direto, certo? Só que esse trabalho direto, ele é uma fase do nosso projeto. O projeto em si ele tem um marco inicial, que deve ser o único que não possui predecessora. Então, todas essas primeiras fases e atividades, elas devem estar sujeitas a esse marco de início do projeto. O trabalho direto e o trabalho indireto, eles terão um início após o início do projeto. Espero que tenha ficado claro. E assim como essa atividade, ela deveria ter uma predecessora, seja o início do trabalho direto ou alguma outra atividade, dependendo do sequenciamento que você criou. Aqui é a mesma coisa. Planejamento, faltou sequenciamento aqui. Tudo bem. Outra coisa, vamos ver se tem alguma sem sucessora, né? Cancela aqui. Filtra valor. Que contém 0. Ó, a gente também possui algumas atividades que elas não estão aqui. Eu não sei se térreo final é um marco, né? Isso. É definido como marco. Bom, mesmo o marco, se não é o fim do projeto, ele tem que estar sequenciado. Esse marco aqui ele determina um ponto específico do projeto, mas ele deve seguir após isso, já que não é o fim do projeto. Então faltou o sequenciamento disso aqui. Trabalho direto final, mesma coisa. Assim como no início, ele tem que estar sequenciado com o trabalho, o marco final do seu projeto. Assim como o trabalho indireto, que eu acho que provavelmente, não sei se você criou um marco, mas que deveria também estar linkado com o final do projeto. Aqui o final do segundo andar, pavimento 3, né, no caso, você mudou o nome depois. Tá vendo aqui que tá tendo até uma incongruência, porque tá térreo final, só que a fase é pavimento 1. Então, aquela alteração dos nomes que você fez. Faltou fazer esse sequenciamento, ficar mais atento. Tirando o filtro, certo? Sim. Agora a definição aqui do trabalho indireto. O planejamento e o encerramento eles deveriam ter sido definidos como DPH, cadê? Aqui tem esse campo, tem. Trabalho indireto. Planejamento e encerração eles são duração por metro, mas no próprio caderno ele define. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lag. Aqui, supervisão. Isso, aqui do lado, a imagem. Planejamento e encerramento eles são definidos como duração por meta, mas a supervisão ela vai ser uma atividade do tipo remote, que ela vai poder variar conforme a necessidade imposta no projeto. Então faltou você definir ela como remote. Aqui, é coisa simples, mas que é importante, porque dependendo do ajuste que for feito depois, após for feito no projeto,
a duração da supervisão ela vai variar, ela não é uma coisa fixa, certo? Esse hammock é justamente para definir que ela não tem uma data certa para ser executada, ela pode ter essa variação, e ela vai depender das suas predecessoras e sucessoras, certo? No caso aqui ela vai estar ligada à execução do trabalho direto. Próxima etapa que faltou foi as datas impostas, certo? Isso aqui foi no modo 015 da rede. Não, modo 015? Não, no modo 020, isso. No modo 020, você colocou os campos, certo? O code aqui, deixa eu jogar ele para cá. Faltou ele preencher padronizado, né? Já repeti isso várias vezes. Esse startnet aqui, que é a data imposta, apesar de ter criado o campo, o caderno ainda não definiu que deveria ser preenchido com nenhuma data. Isso aqui foi ruim porque altera justamente o seu planejamento aqui, a data de início e duração das atividades, já que ele está forçando o início das atividades aqui nessas datas que você colocou. Então você, ainda não estamos trabalhando com isso, certo? Então, bom, isso, certo? Aqui percebi que o calendário você definiu justamente como caderno, a gente ainda não tem nenhuma. A gente está trabalhando como se fosse o ideal, certo? Todos os dias, das 8 às 4. 8 às 4? Deixa eu conferir só esse calendário aqui. Calendário. Todo dias e horas comerciais, isso. Das 8 às 4, todos os dias de segunda a domingo. Ainda não tem nenhuma restrição de dia, conforme o caderno pediu, certo? A gente ainda não está definindo nenhuma restrição de calendário, fazendo o mais rápido possível. Aqui eu senti só que faltou prioridade, ainda é um campo que a gente vai trabalhar na unidade 4, acho que é 4 isso. E o espaço necessário também vai ser trabalhado posteriormente. Nessa parte aqui, então, só essas datas impostas que eu acho que faltou, você colocou, não sei, para testar e faltou excluir, certo? As datas impostas, certo? O próximo campo agora, modo 020, 025. Aqui nesse campo, eu já consegui observar de cara umas coisas. Esse drag aqui, ele tá em branco, ou seja, faltou você vir aqui para fazer o processamento de dados, reserves, nessa aba de reserves, e mandar ele calcular o drag. E aí quando você aperta OK, ele já vai calcular aqui, ó, vai te informar os valores. Não vai ser todos os campos mesmo que ele vai informar, mas ele vai te informar aqui. Bom, no caderno tem um vídeo do Marcos explicando certinho o que esse drag ele vai informar, né? Qual é o significado dele, qual que é a importância dele. Bom, faltou isso. E aqui no drag por duração em porcentagem, né? A gente vai ter que inserir uma fórmula que eu percebi que você também não inseriu, tá aqui direitinho no caderno, certo? Botei até aqui, ó, vídeo do drag, que é esse na página 30. Esse vídeo aqui, esse link, né, no caso, ele vai te levar justamente para o vídeo que ele vai te mostrar como ativar para visualizar a duração do drag e como criar essa formulazinha aqui que é bem simples, certo? Nada muito preocupante. E sobretudo a importância desses dados, né? A gente não está criando campo só por criar, tudo é informação aqui. Então, certo, drag no
modo 26, que agora a gente vai para o calendário. Certo? Faltou isso aqui, float days. Aqui eu vi que os campos foram corretamente criados. Nodes, critical. Atividade crítica aqui, ele está um campo de preenchimento, mas não tem campos. Verificar aqui só uma coisinha, atividade. Essa atividade crítica, a gente vai trabalhar ela em umas unidades posteriores. Atividade crítica, como de atividade crítica, você vai fazer uma análise com base nas folgas totais e livres. E você vai fazer uma análise e preencher eles. Tô vendo aqui também faltou essa parte do seu arquivo. O link está nesse mesmo que trabalha a duração do drag duration. Seguindo, drag duration, atributo. Agora sim, vamos para o modo 26. 26 que é o cronograma do projeto. Foi justamente o modo 15 atualizando início e final. Aqui a gente percebe que o projeto está começando no dia 1º de abril e ainda está dia 10 de maio. Certo. Nesse modo 26, eu tenho uma observação a fazer, que foi que faltou aqui esse campo de unidade de volume, faltou você preencher, certo? E que as atividades elas vão ser cadastradas não mais como porcentagem. Por exemplo, montar o bloco. A gente não tem mais como, a gente não vai quantificar montou 50% do bloco. A gente vai colocar montou um bloco, né? Montou o bloco. Então, elas vão ter a medição dela não vai ser mais em porcentagem. Eu acho que eu botei aqui preenchimento do volume. Sim, que aqui ele vai dar essa ideia de como vai funcionar a nossa definição lá de volume dos blocos e unidade, certo? Então ela está aqui, o preenchimento do 26, e o preenchimento do volume foi nesse vídeo aqui, certo? De processo da construção do layout, na página 26. A gente consegue, ele vai explicitar como fazer esse preenchimento. Unidade de volumes, certo? E aí você vai perceber que não vai ser mais porcentagem. Inclusive os milestones, esse aqui você botou 100, né? Só que 100%. Tá faltando aqui a unidade de volume. Esse foi o principal que eu pude observar aqui. Certo? E por último, você deveria ter criado uma linha de baseline, certo? Eu percebi aqui que a comparação ela tá salva no seu computador. Ficou salva no seu computador a baseline. Ela não está salva no Dropbox. O que acontece? Você tem que salvar uma versão no Dropbox. Você vem aqui Project, Save As, clica aqui na pasta de Dropbox e adiciona, por exemplo, uma versão 1, baseline do projeto, certo? Você vai salvar a versão 1. A partir da versão 1, você salva uma versão 2 que você vai poder trabalhar com ela. Por que isso? Porque você vai manter a sua versão original como a versão 1 do projeto, do arquivo, e a versão 2 você vai poder já trabalhar fazendo alterações sem afetar o seu projeto inicial, que vai servir o quê? Para a gente comparar depois. A gente vai poder comparar depois
como está ocorrendo o andamento do projeto, como a configuração dele está em relação ao início. Se ele está atrasando, se ele tem atividade que ela está conseguindo ser adiantada, se tem atividade que ela está durando mais tempo, se tem atividade que entrou em caminho crítico que antes não entrava. Então você vai poder fazer várias comparações, justamente mantendo o projeto original do jeito que você criou, considerando toda a parte possível e as restrições iniciais do projeto, mas não aquelas acordadas durante. Então faltou você criar a baseline, certo? Definir. E também outra coisa importante é que você tem que vir em Public, Properties. Não é aqui não. Eu acho que eu vim no campo errado. Não é aqui não. É aqui. Properties. Onde que é meu? Pra ser aqui, ó. É que tem como a gente. Ah, não, tá. Não, é isso mesmo. Eu acabei me confundindo aqui, certo? Mas é só isso. Você salva o seu baseline, depois você vem em comparação, setup, só verifica aqui se a versão do baseline que está agora, ela está justamente aqui, você salvou no Dropbox, certo? Ela não vai poder, ela não deve ser mais alterada. E depois você vem e compara com a sua baseline. Ele aparece aqui um aviso porque eu não tenho acesso a esse seu arquivo, entendeu? Eu não consigo fazer a comparação com o arquivo da baseline que você criou, porque ela está salva no seu computador. Se ela tivesse no Dropbox, eu teria acesso e eu conseguiria fazer essa análise. Então faltou criar a versão de baseline para poder fazer essa comparação aqui com as futuras alterações. Bom, acho que essa encerra a minha verificação da sua unidade 2.